E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos então para a segunda parte da Era Vargas, tá legal? Nessa aula de hoje, moçada, eu vou trabalhar o governo constitucional e o Estado Novo, tá certo? Bom, lembrando vocês, pessoal, que o Vargas ele chega ao poder em 1930 através de um movimento dito revolucionário. E por que que era uma revolução? Porque se pretendia uma mudança em relação ao governo oligárquico, tudo bem? Por isso que o Vargas e os grupos que o apoiaram no movimento de 30 dão a este movimento o nome de revolução. O Vargas, pessoal, ele tem um projeto de perpetuidade no poder, correto? Ele consegue prorrogar o estabelecimento de uma Constituição por 4 anos, que é o período do governo provisório, né? 1930, quando Vargas chega ao poder, anula a Constituição do Brasil, né? A Constituição de 1891, e ele consegue prorrogar por 4 anos a promulgação da nova Constituição, que finalmente acontece em 1934. Essa tirinha de jornal, pessoal, ela traz uma crítica, né, com um tom de sarcasmo em relação a esta mudança de poder, que na verdade não é uma mudança. Apesar da Constituição de 34 trazer a regra da eleição direta, a primeira eleição deste período foi feita de forma indireta pelos deputados da Assembleia Constituinte, certo? E desta forma o Getúlio Vargas se elege presidente de maneira indireta, ok? E nessa tirinha ela remonta aqui, representa o que seria a cerimônia de posse do presidente constitucional, em que o mestre de cerimônias diz o seguinte: meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório, e dá para a gente ver que é o Getúlio Vargas segurando o cetro do poder aqui, vai transmitir o governo após as formalidades legais, e dá para ver que ele vai para trás de um tapume aqui, né, pessoal, trocar de roupa, reaparece o Vargas, e o mestre de cerimônia diz vai transmitir o cargo após as formalidades legais ao presidente constitucional da República, que é o próprio Vargas com uma barba postiça, né, e um paletó. Essa tirinha, pessoal, ela tem um sarcasmo exatamente no quarto quadrinho, quando ele remete às formalidades legais. O que muda do governo provisório para o governo constitucional é a Constituição. E a Constituição de um país, pessoal, não é uma mera formalidade. Formalidade, pessoal, é algo que existe mais de maneira simbólica, né? Como uma forma protocolar de fazer alguma coisa. E a Constituição de um país não é uma mera formalidade, mas o era para o próprio Getúlio Vargas. Então, assim, ele ficou no poder provisoriamente, entre aspas, né, por 4 anos, e agora é o mesmo Vargas que continua no poder, alterando um dispositivo constitucional que era o da eleição direta. O Vargas, nesse primeiro momento, pessoal, ele não foi eleito pelo povo. Veja, em 30 ele chega através de um golpe de Estado e em 34 ele é conduzido à presidência por uma Assembleia Constituinte, ok? No caso da Assembleia, né, pessoal, os deputados decidiram por isso, ok? Mas é o próprio Vargas continuando um pouco mais no poder. Essa tirinha faz uma brincadeira, né, tira um sarro, faz uma crítica em relação a isso. Essa Constituição de 34, pessoal, já traz algumas mudanças que o Vargas vinha propondo, tá, desde quando chegou à presidência, como o voto secreto, não é mais voto aberto, e o voto feminino. Esses dois dispositivos já estavam no Código Eleitoral de 32, feito pelo Vargas. Eleições diretas, isso também já existia, mandato presidencial de 4 anos, 3 poderes, federalismo, que significa que os estados têm autonomia, direitos trabalhistas e a extinção do cargo de vice-presidente. Tá? Ok? Essas são algumas novidades da Constituição de 34. Essa outra tirinha, pessoal, outra charge, também brinca com essa questão constitucional do Getúlio Vargas, né? Como ele não dá o devido valor à Constituição. Então, num bondinho que está lá dirigido, né, para o Palácio do Catete, que era o palácio presidencial da época, lembrando que a capital do Brasil aqui é o Rio de Janeiro, tá? Não é Brasília ainda. A senhora pergunta: moço, esse bonde passa na Rua da Constituição? E o Vargas responde: às vezes, tá? O que significa às vezes, pessoal? A Rua da Constituição é uma rua do Rio de Janeiro. E um bondinho, vocês precisam levar em consideração que um bondinho anda, pessoal, sob trilhos.
Então, não é possível que ele passe algumas vezes numa rua e não passe outras vezes. A crítica aqui, pessoal, a sátira aqui, está na questão do Vargas às vezes cumprir a Constituição, né? Porque para ele, como disse a tirinha anterior, a Constituição é uma mera formalidade. No fim das contas, o Vargas acaba exercendo um poder que transborda a Constituição. Isso vai estar presente em toda essa era Vargas, pessoal. Aqui uma outra charge que já caiu no vestibular, tá? É uma charge crítica ao direito do voto feminino, tá? Pergunta: haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? Essa charge, pessoal, é crítica, tá? São de pessoas que foram contrárias à expansão do direito ao voto para as mulheres, feito no Código Eleitoral de 32, reafirmado na Constituição de 34. No governo constitucional, pessoal, há a replicação no Brasil de uma disputa ideológica que ocorria no mundo. No contexto pós-crise de 29, pessoal, o liberalismo ele é visto sob certa desconfiança, e as outras duas alternativas que surgem na Europa por um lado, o fascismo e o outro, o socialismo, né, soviético, que veio lá da Revolução Russa de 17. Essa polarização, pessoal, dessas ideologias que aparecem como uma alternativa ao liberalismo, tiveram então a sua representação, a sua replicação aqui no Brasil, através da Ação Integralista Brasileira, a AIB, okay? Que defendia um governo fascista à brasileira, né, a moda brasileira. Os integralistas, pessoal, tinham como líder principal o Plínio Salgado. E do lado comunista, pessoal, o antifascista, foi criado no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, que tinha orientação comunista socialista, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, pessoal, é aquele do tenentismo, aquele da coluna Prestes, tá? Ele estava refugiou-se na Bolívia e voltou clandestinamente ao Brasil na década de 30, quando Getúlio Vargas estava no poder. Pois bem, aqui algumas imagens de movimentos da ANL, certo? Aqui do movimento integralista, eles eram chamados de camisas verdes, tá? Adotaram um uniforme, eles criaram uma saudação fascista no Brasil, uma palavra de ordem chamada Anauê, tá? Esse era o lema integralista, o sigma como símbolo desse agrupamento. Aqui nós vemos no centro da imagem Plínio Salgado e outros integralistas, Plínio Salgado e a sua esposa, certo? Eles queriam adotar um fascismo à brasileira, tá? A palavra Anauê, pessoal, ela tem origem indígena, né? Significa companheiro, irmão de tribo, algo do tipo. É uma forma de rememorar as origens indígenas do povo brasileiro, tá? É o nacionalismo à brasileira aqui, tentando ganhar espaço na política nacional. Bom, em 35, pessoal, já com o Prestes clandestinamente aqui no Brasil, e isso demonstra a sua intenção conspiratória, ele recebeu uma ordem de tentar uma revolução para a implantação de um governo socialista popular aqui no Brasil. E ele teve ajuda, pessoal, de uma alemã chamada Olga Benário. Ela tinha se refugiado na União Soviética e veio ao Brasil para ajudar a ANL a fazer este levante socialista. No mês de julho de 35, pessoal, a ANL ela promove uma manifestação relembrando os movimentos tenentistas da década de 20. E nesse momento em que a ANL faz essas manifestações, sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, ele inclusive lança um manifesto, né, conclamando o povo para essa revolução, o Vargas ele faz uso da Lei de Segurança Nacional para fechar a ANL e passa a perseguir os seus integrantes. A partir do fechamento em julho de 35, a ANL ficou proibida de realizar manifestações ou atos públicos. Em novembro, pessoal, começa na cidade de Natal, depois tem uma tentativa em Recife, no Rio de Janeiro, uma tentativa de revolução, de levante dos comunistas da ANL contra o governo Vargas, mas eles foram facilmente controlados e desarticulados, tá? Essa tentativa fracassada, pessoal, recebeu um nome que carrega um sentido pejorativo de intentona comunista.
Intentona seria uma tentativa atabalhoada, atrapalhada de revolução, que não dá certo, tá? Os líderes são presos, inclusive o Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário, que é alemã, que veio da União Soviética. Nesta prisão, pessoal, eles serão torturados, tá? e sofrem muito na prisão, né, com tortura, e se descobre que a Olga Benário, que ela tinha vindo da União Soviética, junto ao Partido Comunista, ao Partido, né, Comunista Soviético, da qual ela era afiliada, mas ela era alemã e a família dela fugiu da Alemanha na ascensão do nazismo, porque ela vinha de uma família judia. O Getúlio Vargas decide então, pessoal, extraditar a Olga Benário para a Alemanha, não para a União Soviética, o país de onde ela veio, ok? E com isso, a Olga Benário, assim que ela chega na Alemanha, né, uma judia sendo presa, né, enviada como uma prisioneira, ela vai ser presa num campo de concentração, depois ela morre na câmara de gás. Nesse meio tempo se descobre que ela estava grávida, né? Eles aguardam ela ter essa criança, né? Ela dar à luz, e aí depois ela é enviada para a Alemanha. Essa criança, ela se chama Anita Prestes, tá? Hoje em dia ela é professora, historiadora, professora da UFRJ no Rio de Janeiro. Não sei se ela chegou a se aposentar ou não, tá? Mas era professora da UFRJ. A partir da intentona comunista, pessoal, o Vargas passa a fazer uso de um discurso muito parecido com o discurso fascista, de ficar salientando o perigo comunista sobre o Brasil. E ele amplia a perseguição aos seus opositores. Qualquer opositor do Vargas passava a ser chamado de comunista, mesmo que não fosse, tá? Mas para que aquela pessoa fosse rotulada como uma traidora da pátria ou como um inimigo, como alguém que é perigoso para o país, certo? E aí, moçada, em 37 vem o golpe do Estado Novo. O Vargas sairia do poder em 38, tá, pessoal? Quando deveria ocorrer uma eleição presidencial, só que ele tinha as suas intenções de se perpetuar na presidência. Um ano antes das eleições, pessoal, sempre começam as articulações políticas para formar as chapas eleitorais, né, as candidaturas. E aí, o Vargas lança a mão, pessoal, de um pretexto para continuar no poder. Já que nada aconteceu de fato, junto com os integralistas, tá? Isso foi uma encomenda, foi um combinado entre Vargas e os integralistas, se escreveu o chamado Plano Corren, que era um falso plano de revolução comunista. Este falso plano, pessoal, foi redigido por um militar que era também do integralismo, tá? Do movimento integralista, chamado Olímpio Mourão Filho, certo? E este plano Corren teria sido pego através de uma interceptação dos militares do Exército Brasileiro e se tratava de um plano comunista de tomar o poder no Brasil. Sob esse pretexto, pessoal, há uma ampla divulgação na rádio desta intenção comunista, até que as pessoas acreditando, tá? Se desconfiava que era o plano falso, até porque ninguém combina uma revolução por cartas, né, pessoal, com alguma riqueza de detalhes, enfim. Mas o pretexto que o Vargas queria, pessoal, estava criado. Através dessa ameaça, entre aspas, de uma intervenção da União Soviética no Brasil, junto com comunistas aqui do país, né, comunistas brasileiros, o Brasil passaria por uma revolução. O Vargas vai às rádios denunciar este plano, né, suposto plano, para causar medo e insegurança na população. E ele mesmo vai se apresentar como a solução para a segurança do país, certo? Com a permissão do Congresso Nacional, pessoal, o Congresso decreta estado de sítio e depois estado de guerra, como se o Brasil estivesse prestes a entrar numa guerra. Quando o Estado, pessoal, decreta estado de sítio e depois estado de guerra, alguns direitos constitucionais são suspensos e há a concentração de poder nas mãos do presidente da República. A partir do momento em que o parlamento brasileiro, pessoal, entregue esse poder concentrado para o Getúlio Vargas, ele vem com o golpe final do Estado Novo, tá? Com apoio do Exército, tá, pessoal? Sobretudo nas pessoas do Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, que será presidente do Brasil futuramente. O Vargas fecha o Congresso Nacional, suspende a eleição que aconteceria, fecha todos os partidos políticos, anula a Constituição de 34 e impõe, outorga, uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição, pessoal, que foi inspirada na Constituição fascista da Polônia, recebeu o apelido de Polaca, ok?
o Vargas estabelece, pessoal, um governo ditatorial. Só que, claro, que ele não dizia que era uma ditadura, tá? Ele escolhe, para batizar essa nova fase do seu governo, ele escolhe o nome de Estado Novo, que era o mesmo nome do Estado fascista português, tá? Da ditadura salazarista lá em Portugal. O Vargas faz uma cópia do nome, tá certo? Fechando o regime político no Brasil. Essa tirinha, pessoal, que também já apareceu nos vestibulares, ok? Mostra um pouco a trajetória do Vargas entre o movimento de 30 e o Estado Novo. E a gente observa que o Vargas ele vai fechando a cara, né? O vestibular pedia para você escolher 2 datas para falar um pouco sobre o porquê da feição do Vargas, tá certo? Dá pra gente perceber, pessoal, que em 30 ele tá feliz, né? Porque chega ao poder, 31 tá tudo bem. 32 ele tá meio ressabiado, porque é o ano da revolta constitucionalista, né? Da Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo contra Exército Nacional, né? Guerra Civil e tal. E depois, 35, 36, 37, dá pra ver que ele vai fechando o rosto, né? Vai ficando com uma cara brava, assim, pessoal. Por quê? Porque é o período de fechamento do regime político, até culminar em 37, com o golpe do Estado Novo, a implantação de uma ditadura, ok? A ditadura varguista. Beleza, pessoal? Bom, galera, continuando aqui, a Constituição de 37, o que ela trazia de novidade? Mandato de 6 anos. Então, o Vargas sairia em 43, tá? Marquem essa data para depois a gente trabalhar isso. Manutenção do Congresso Nacional fechado, demissão dos governadores de estado, pessoal, e novamente o Vargas nomeia interventores estaduais. Por que eu estou falando novamente? Porque lá em 30 o Vargas tinha feito isso. Daí vem a Constituição de 34, e a Constituição de 34, pessoal, adotava o federalismo. Aqui o federalismo acabou, pessoal. O Vargas nomeia interventores estaduais, fecha o Congresso Nacional, fecha as assembleias estaduais, as assembleias legislativas estaduais, fecha todos os partidos políticos, clubes, associações, organizações, tudo isso é extinto pelo Vargas, tá bom, pessoal? Extingue-se o princípio dos 3 poderes, estabelece um Estado unitário ao invés do Estado federativo, estabelece censura prévia de reportagens, tá? De jornais, revistas, de músicas, enfim. Começa a perseguir politicamente pessoas da oposição sob o pretexto de lei da segurança nacional, como se as pessoas estivessem envolvidas num plano de invadir o Brasil, e impõe, já que não tem mais deputados, não tem mais o poder legislativo, como que o Brasil será administrado? Através de um sistema administrativo que é vertical, que vem de cima para baixo, tá? Como se fosse num formato piramidal. Eu vou explicar melhor logo em seguida, tá bom? Em relação ao fim do federalismo, pessoal, então, quando a gente não tem federalismo, a gente tem um Estado unitário. O que significa isso? Que as regiões administrativas, no caso, os estados brasileiros, não teriam mais autonomia política, ok? E houve uma cerimônia bastante impressionante, pessoal, em que o presidente, né, nomeava os interventores, falando um pouquinho o que é esse Estado unitário, né, essa administração vertical. O presidente nomeia os interventores de Estado e esses nomeavam os prefeitos municipais das grandes capitais. E para representar esse fim do federalismo, o fim da autonomia das províncias, houve uma cerimônia, pessoal, em 37, de cremação das bandeiras estaduais. Se colocou fogo nas bandeiras dos estados, pessoal. Olha que impressionante esse movimento, né? Que violência, né? Que força simbólica tinha isso. Você reunir as pessoas e começar a queimar as bandeiras dos estados. A gente tem a bandeira, pessoal, como principais símbolos, né? Seja de países, de um município ou de um estado, né? Um símbolo regional. As bandeiras foram queimadas, pessoal, nessa cerimônia, tá? Não me lembro disso ter aparecido em vestibular, por isso eu acho importante vocês se ligarem sobre essa cerimônia, né? Ela representa o fim do federalismo no Brasil durante a ditadura Vargas. Sobre a administração vertical, pessoal, o que o Vargas faz? Já que não tem mais o corpo legislativo, vai criar um departamento, tá, chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Então, como funcionava esse DASP, pessoal? A ordem vinha lá do presidente e dos ministros, de cima para baixo, se ramificando nos estados e nos municípios, tá?
esse desenho institucional, pessoal, ele é bastante vertical e centralizado no presidente da República, tá? No Poder Executivo Federal. Cria-se também, pessoal, melhor, desculpa, isso aqui já existia, tá? Reforça-se a atuação do Departamento de Ordem Pública e Social. Já existia desde o governo oligárquico, continuará existindo, pessoal, até o fim do regime militar de 64 até 85, certo? O DOPS, pessoal, era a instituição dentro do Estado que servia para perseguir os opositores políticos, investigar, fazer espionagem, para descobrir supostos opositores e prendê-los, se fosse o caso. E em 39, pessoal, muito importante para as provas, tá? Muito importante, a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que o DIP fazia? Fazia toda a propaganda política do Vargas, que vai ser muito importante, moçada. É uma das bases do Estado Novo, né? Da ditadura do Estado Novo. O Estado Novo, como a gente vai ver mais adiante, pessoal, ele tem algumas características que tangenciam o fascismo. Não é um governo fascista em si, mas tem características comuns. E a propaganda política, o culto ao governante, é algo que a gente pode fazer um paralelo com os estados fascistas. E quem representava, quem organizava esse culto ao governante era o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que também controlava a censura dos meios de comunicação, a censura da imprensa, a censura das músicas, das peças teatrais, das escolas de samba, enfim, tudo isso era de responsabilidade do DIP. Em 38, pessoal, tem uma outra intentona. Lembra que eu falei para vocês que em 35 houve a intentona comunista, em 38 é a intentona integralista. Por que os integralistas que apoiaram Vargas no golpe do Estado Novo estão tentando derrubar o Getúlio Vargas da presidência? Porque, pessoal, o Vargas, ele fecha a A e B. Quando eu disse para vocês que o Vargas fecha todos os partidos, todas as associações, os clubes, incluindo aqui, pessoal, a Ação Integralista Brasileira, que achava que seria representada politicamente no governo Vargas, e eles não foram. Os integralistas foram marginalizados pelo Getúlio Vargas, ok? E por isso tentaram, em 38, derrubar o presidente da República, mas também foram rapidamente desarticulados e a AIB continuou fechada, ok? E aqui, pessoal, no Estado Novo, vou retomar um pouquinho os conceitos de nacionalismo e populismo. Por quê? Porque neste momento em que o Vargas não tem freios para o seu poder, né, o Vargas instaura uma ditadura, pessoal, bastante centralizada, a gente consegue enxergar melhor essas duas características, o nacionalismo econômico e o populismo, ok? O nacionalismo econômico, pessoal, lembra que ele nos remete à ideia de intervenção do Estado na economia, tá? E um protecionismo feroz, né? Essa intervenção do Estado, pessoal, acontece através do controle e através de investimentos, ok? Então, o Vargas cria uma nova moeda, o Cruzeiro, em 1942, cria empresas estatais do setor de infraestrutura e indústrias de base. Conversei com vocês lá na parte 1 da Era Vargas, né, na primeira videoaula sobre isso. O Vargas começa e constrói a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, em 42, mineradora, a Fábrica Nacional de Motores, em 42 também, fábrica de motores pesados, né, de indústria pesada, a Companhia Nacional Alcalina, indústria química, em 43, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 45. Você pode estar se lembrando, Moraes, cadê a Petrobras? A Petrobras, pessoal, é de 53, tá? É no período posterior do Vargas. O Vargas vai sair em 45, ele volta em 51 para presidente, ok? Para a presidência. E aí em 53 é que é a fundação da Petrobras. E o Vargas, pessoal, o intervencionismo que eu falei para vocês, se dá através dos conselhos de economia, como o Conselho Nacional do Café, que era aquele que comprava o café excedente e queimava, né, nesse caso, Conselho Nacional do Petróleo, 38, Conselho Nacional da Produção Industrial e Comércio, de 44, ok? Então, essas são as formas como o nacionalismo econômico era colocado em prática. Dentro desse contexto, pessoal, da década de 30, há uma aproximação entre Roosevelt e Vargas, ok? E o presidente americano, num discurso que fez aqui no Brasil, ele disse esse trecho que eu destaquei aqui para vocês.
Há algo, no entanto, que devo sempre lembrar. Duas pessoas inventaram o New Deal, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Olha que interessante essa relação, pessoal. O que tem em comum, pessoal, o New Deal com o Getúlio Vargas? Tem em comum o intervencionismo do Estado, pessoal, o nacionalismo econômico. Tá? Esses modelos se aproximam. Vargas aqui, pessoal, economicamente está se aproximando de Roosevelt, que é o presidente norte-americano, que adotou o New Deal, né, como um plano de recuperação em 1933, né, pós-crise de 29. Essa aproximação com os Estados Unidos, pessoal, foi chamada de política da boa vizinhança e ela se acelera, ela se aprofunda em 41. E por que em 41? Porque é o ano que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial após o ataque japonês a Pearl Harbor. E aí, pessoal, o Brasil já tinha um laço com os Estados Unidos através de Vargas e Roosevelt, só que aí os Estados Unidos começaram a querer que o Brasil se posicionasse em relação à guerra. E o Brasil, pessoal, em 39 tinha mantido neutralidade, tá? Se declarou neutro. E por que os americanos estavam pressionando o Brasil? Porque eles queriam construir uma base naval norte-americana na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Porque ali era a menor distância para se cruzar o Atlântico para chegar na costa africana e da costa da África os soldados americanos irem para os campos de batalha. O Getúlio Vargas ele fica relutante, pessoal, mas se aproveitando dessa situação, ele consegue estabelecer um acordo econômico. Em troca da permissão para que se construir a base norte-americana em Natal, o Vargas consegue, pessoal, um financiamento, dinheiro norte-americano com juros muito baixos, para que ele pudesse construir a Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa estatal do campo da siderurgia. Aqui está o momento da assinatura, né, do tratado com os Estados Unidos. E assim, o Vargas permitiu a construção da base naval americana na cidade de Natal. Bom, falando um pouquinho sobre o populismo, moçada, então também o populismo fica muito claro aqui no Estado Novo. O DIP, responsável pela propaganda política do Vargas, pessoal, vai focar principalmente no rádio, certo? Nos programas de rádio, sobretudo na criação da Hora do Brasil. O programa que existe até hoje, né, pessoal, mudou de nome, chama Voz do Brasil hoje, e onde o Vargas se comunicava com a população diariamente. Tá, pessoal? Às vezes semanalmente, às vezes diariamente, ele vai mudando um pouco a frequência do programa. Mas era o momento para o governante falar diretamente com a população. O populismo tem muito disso, pessoal. O governante ele não quer intermediários para se comunicar com as massas, tá? Para que o povo sentisse a proximidade dele. Então ele criava mecanismos de comunicação direta, ok? E no caso do Vargas, o rádio vai ter um papel fundamental para isso. Dentro do populismo, moçada, lembra que aqui tem aquele mecanismo que eu falei para vocês de concessão e repressão. Então, muita propaganda política, repressão através da polícia do exército, que ficava nas mãos do Filinto Miller, do delegado Filinto Miller, ok, pessoal? Que fazia toda a perseguição e repressão aos opositores do Estado Novo. Tá? Aqueles que pediam democracia, que pediam abertura política, eram reprimidos pela polícia do exército. E o controle sindical, que eu tinha explicado para vocês lá atrás também, né, pessoal? Através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e do DIP, tentava impor um disciplinamento para os trabalhadores através dos sindicatos. E aqui, pessoal, nós temos uma característica do corporativismo, que é importada do fascismo italiano, certo? Os fascismos, pessoal, têm uma característica de negar a luta de classes, certo? De tentar fazer a união do povo, vamos dizer assim, a união na marra, né? A união do povo não pela aceitação das diferenças, da pluralidade de ideias, não, mas a união do povo como uma obrigação para se alcançar a grandeza da nação. E dentro dessa ideia do corporativismo, pessoal, os sindicatos que eram os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais, que eram dos patrões, vão se tornar um só. Os sindicatos passam a ter a atuação do Estado, portanto, deixam de ter a sua função. Quando o Estado passa a intervir, um Estado que tem um partido único, ou no Brasil que não tem partido, quando o Estado intervém nos sindicatos, pessoal, e junta patrão e empregado, esse sindicato não tem mais razão de existir. Por que o Estado ele interfere no sindicato? Para não haver a luta de classes,
para desmobilizar as massas trabalhadoras, no caso, e também para controlar os patrões, ok? Lembra que a função do patrão, a função dos trabalhadores dentro de um Estado fascista, pessoal, eles atuam para o bem da grandeza da nação. E quem define o que é a grandeza da nação é quem está no poder, ok? Isso é bastante relativo, né? A gente ter o que é a grandeza da nação. Pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa diferente para você. Aqui, pessoal, um pouquinho sobre a Hora do Brasil, né? A inauguração do programa. Umas imagens do Vargas aqui, fazendo uso do rádio para fazer a sua propaganda política, a sua comunicação com a população brasileira, ok? E aqui essa tirinha, uma tirinha satírica, né, crítica ao Vargas, porque ele fala que vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, A Voz do Brasil, é o nome atual, né? E aqui é o Vargas falando, enquanto os jornalistas, né, aqueles que estão trabalhando na comunicação, estão de bocas atadas. Por quê? Porque havia censura. Então, era uma pretensa comunicação. Vargas só estabelecia os pontos fortes do seu governo, os pontos positivos e, obviamente, escondia os negativos através da censura. Os direitos trabalhistas, pessoal, um aspecto que faz parte também do populismo, né? Foram reunidos na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá, pessoal? Onde os trabalhadores adquiriam os direitos do salário mínimo, carteira de trabalho, seguridade social, férias remuneradas, previdência social, FGTS, né, que é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, são os direitos trabalhistas em geral, tá? Licença saúde, enfim. Só que, lembrem-se que esses direitos eram apenas para os trabalhadores urbanos e não para os trabalhadores rurais. E por que isso? Porque o Vargas tinha uma aliança com as oligarquias rurais. O Vargas não estendeu os direitos para os trabalhadores rurais, pessoal, porque isso afetaria os lucros, né, das oligarquias rurais do Brasil. Por isso que deixa os trabalhadores rurais de fora, beleza? Aqui algumas comemorações, tá? A comemoração do 1º de maio. A data de 1º de maio, pessoal, vai se tornar uma das principais datas cívicas do governo Vargas, tá? Como ele vai querer se identificar como o pai do trabalhador, o protetor, né, o pai dos pobres, pessoal, o 1º de maio da época da era Vargas se assemelha ao 7 de setembro, né? Uma grande comemoração nacional e um dia de culto ao Getúlio Vargas. Reparem só as homenagens dos sindicatos, né, pessoal, ao Getúlio Vargas. O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. Bangu, AC, Organização Operária, saúde o presidente Vargas. Então, uma relação muito próxima do Vargas com os sindicatos. Essas imagens que eu já tinha mostrado para vocês no primeiro vídeo, né, pessoal? Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Então, aquela ideia de disciplinamento do trabalhador. Quer acabar com as ideias revolucionárias, com as reivindicações dos trabalhadores, né? Quer sempre disciplinar, colocar um ordenamento nas massas, tá? Essa é uma característica autoritária do governo Vargas. Aqui, pessoal, a propaganda voltada para as crianças. O Vargas institui, pessoal, lá no governo provisório já, o ensino público gratuito e obrigatório, tá? O ensino básico, que seria o trajeto de alfabetização das crianças. E aí fazia cartilhas para entregar nas escolas públicas, tá? As crianças recebiam isso. Essa propaganda destinada às crianças, pessoal, também muito praticada pelos estados autoritários mundo afora, né? Era a ideia de formar futuros apoiadores, certo? Primeiro se colocava como um pai que cuida das crianças, né? Alguém preocupado com as crianças, e essas crianças representam o futuro do Brasil. Então, ao mesmo tempo, seria um governante cuidando do futuro do país. Essa é a mensagem que Vargas quer transmitir através dessa propaganda destinada para as crianças ou colocar o Vargas como próximo das crianças, ok? Reforçando o nacionalismo dessas crianças e se colocando como alguém preocupado com o futuro do país. Bom, pessoal, sobre esse regime político ditatorial do Vargas, como a intervenção do Estado tem bons resultados econômicos, e percebam, esses bons resultados econômicos, pessoal, da intervenção estatal, acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, acontece na Itália, acontece em Portugal, acontece em vários países. Essa intervenção estatal, pessoal, é que contribui para a geração de empregos, para o aumento da renda, para o aumento do comércio. E esses bons resultados econômicos acabam legitimando quem está no poder. Percebam que o que faz a economia melhorar não é o autoritarismo, é a intervenção do Estado na economia. Mas, claro, os governos autoritários, pessoal, vão dizer que é a própria figura do governante, né, são as suas medidas
que trouxeram essa melhoria econômica para a população, ok? Vai ter uma exploração de propaganda muito grande desses fenômenos. Lembre-se que nos Estados Unidos a economia melhora, tá? Ela vai se recuperando mais rapidamente a partir do New Deal, sem um projeto autoritário lá, ok? Então a ditadura era desnecessária para ter esses bons resultados econômicos. O fato é que isso acaba legitimando quem está no poder, e no caso o Vargas aqui no Brasil, pessoal, tem um apoio popular imenso, tá? Junto aos trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores pela primeira vez tiveram alguns direitos garantidos, não é? Bom, pessoal, começando a última parte aqui da aula, que seria o fim do Estado Novo, o Estado Novo começa a acabar, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Bom, eu disse para vocês que a partir de 41 os americanos começam a cobrar uma postura do Brasil. O Brasil assina um acordo com os Estados Unidos, pessoal, para deixar os americanos construir a base naval na cidade de Natal, e em troca ele pega um financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Só que oficialmente, pessoal, o Vargas mantém a neutralidade na guerra. Só que o Hitler, lá na Alemanha, ao saber que o Brasil permitiu a construção da base americana, obviamente que o Brasil, de fato, não é mais neutro, né, pessoal? Até este momento, o governo Vargas, sobretudo no setor das Forças Armadas, se dividia. Parte das Forças Armadas, pessoal, queria que o Brasil entrasse na guerra ao lado do eixo, ao lado da Alemanha. Outra parte do exército queria que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados. Para o Hitler, pessoal, a permissão para a construção da base americana aqui no Brasil já é uma tomada de lado pelo Getúlio Vargas. E por isso, o Hitler declara guerra total no mar, né? Que significa que mesmo navios de países neutros poderão ser atacados, e é o que acontece com 2 navios brasileiros que são atacados por submarinos alemães, não é? E aí praticamente alça o Brasil na Segunda Guerra. Getúlio Vargas declara guerra contra a Alemanha, Getúlio Vargas declara guerra contra o eixo, certo? E para lutar na guerra, pessoal, o Vargas vai formar uma expedição. Isso significa que não é um pelotão do exército formalizado que vai para a guerra. É uma força expedicionária, como se fosse uma excursão, ok? Forma-se a Força Expedicionária Brasileira, que fica em treinamento desde 32 até 44, quando chega nos campos de batalha, certo? E essa força expedicionária vai atuar ao lado de soldados ingleses e norte-americanos na Itália, certo? Aqui a aproximação Brasil-Estados Unidos, né, pessoal? Vargas e Roosevelt. Se você não conhecia o Roosevelt, aqui é ele, esposa do Roosevelt, e essa é a esposa do Vargas. Aqui de novo, aqui o Roosevelt está em Natal, observando a construção da base norte-americana, tá? Vargas e Roosevelt. Essa base depois passou para o exército brasileiro ao final da guerra, tá bom, pessoal? Roosevelt aqui na frente do carro, Vargas aqui atrás. Aqui outro símbolo, pessoal, dessa aproximação Brasil-Estados Unidos foi a personagem Zé Carioca, criado pelo Walt Disney nesse contexto. O Zé Carioca representa o brasileiro, né, pessoal? Foi uma homenagem ao Brasil. E ele apareceu pela primeira vez no episódio do Pato Donald, né? O Zé Carioca seria o amigo brasileiro do Pato Donald, que era um marinheiro, né? Oi Amigos, né? O episódio aqui está em espanhol. E também aparece que a figura da Carmen Miranda, pessoal, que eu achei nessa imagem, que ela se torna muito famosa nesse período, né? O Brasil ele fica popular nos Estados Unidos através da Carmen Miranda e também através do Zé Carioca. Aqui, pessoal, alguns símbolos de guerra, tá? Uma propaganda da Força Expedicionária Brasileira, esse que é o DIP, tá? Uma mão, um braço segurando um submarino alemão. Lembra que o Brasil foi atacado por submarinos alemães. O Brasil em guerra, né? Abrindo o caminho para a vitória. E aqui, pessoal, o símbolo que foi adotado pelos soldados do Brasil não era um símbolo oficial, era um símbolo que os soldados adotaram, que é uma cobra fumando. E por que essa alegoria, né, da cobra fumando? Muito louco, né, pessoal? Uma cobra com um cachimbão ali. O que é isso, meu Deus do céu? Quem não está inteirado, né? Falei, caramba, esses caras são muito doidos, né, cara? Uma cobra fumando. Porque quando começa a guerra, não se sabe exatamente quem foi o autor da frase, mas uma frase que circulou na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, era que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. Certo? Ou seja, essa frase tem a ideia de que é impossível o Brasil
participar da guerra, já que uma cobra nunca vai fumar. Quando o Brasil declara guerra e forma a Força Expedicionária Brasileira, cria-se a expressão agora a cobra vai fumar. E aí uma cobra fumando torna-se símbolo dos soldados brasileiros que mandam bordar este símbolo nas suas fardas, certo? Jovens soldados, tá, pessoal, se alistaram para ir para a guerra aqui no Brasil, de 18 a 22, 23 anos, a maioria deles, certo? Aqui são eles já indo para a Itália. O Brasil vai atuar na Batalha de Monte Castello, Montese e algumas outras, na parte central da Itália. Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Itália vai sendo dominada pelos aliados do sul para o norte. Quando está na metade, mais ou menos na região central da Itália, os soldados brasileiros atuam junto com os ingleses em batalhas muito importantes, tá, pessoal? Estrategicamente muito importantes para a vitória sobre o eixo. Esse aqui, pessoal, é o Eurico Gaspar Dutra. Naquele momento ele era o ministro de guerra, tá, do Brasil. Hoje esse ministério chama Ministério da Defesa, tá, pessoal? Não é mais de guerra, é de defesa. Eurico Gaspar Dutra, até então aliado do Getúlio Vargas, vai deixar de ser. E aí, pessoal, o que nós estabelecemos, o que a gente pode ler desse contexto do Brasil na guerra? Nós vemos uma contradição política, porque o Getúlio Vargas, ao declarar guerra ao eixo, pessoal, com essa aproximação com os Estados Unidos, o discurso contra o eixo, moçada, se dá da defesa da liberdade contra a tirania. Só que, por outro lado, o Vargas mantinha um governo tirânico no Brasil. Então, o Vargas, a propaganda era toda assim, da luta contra as ditaduras na Europa, mas o Vargas mantinha uma ditadura no Brasil. E essa contradição política faz a oposição ao Vargas aumentar. Até porque, pessoal, lembra lá do começo da parte do Estado Novo, que eu disse que o mandato era de 6 anos. Aqui precisaria haver uma troca de presidente. E o Vargas, se aproveitando do fato do Brasil ter entrado na guerra, vai usar isso como um fator para prorrogar o seu governo um pouco mais, né, para não fazer uma nova Constituição. E aí as manifestações contra o Getúlio Vargas, organizadas pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, pela OAB, enfim, outras instituições, começam a crescer. Em 43 acontece o Manifesto dos Mineiros, tá? Onde eles assinam um documento, pessoal, políticos de Minas Gerais, pedindo a renúncia do Getúlio Vargas, pedindo democracia no Brasil, pedindo uma nova Constituição. E há também uma entrevista nesse sentido, né, do Góes Monteiro, um dos principais generais do governo Vargas, solicitando a reabertura política, a redemocratização do país, ok? Estavam pressionando por isso. Aqui algumas imagens das manifestações contra o Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Como a guerra acaba com a vitória dos aliados, pessoal, aumenta muito mais a pressão pela saída do Vargas dentro do exército brasileiro, que estava muito próximo dos ingleses e dos norte-americanos na guerra. Ok? O núcleo político do Getúlio Vargas ainda tenta, pessoal, organizar um movimento popular através dos sindicatos, utilizando a estrutura sindical, para que o Vargas permanecesse na presidência, liderando, né, estando à frente da Constituinte, da elaboração de uma nova Constituição no Brasil. Esse movimento ficou conhecido como movimento queremista, porque tinha como palavra de ordem, né, queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio, querendo que ele continuasse na presidência para guiar essa nova Constituinte, para que o Brasil adotasse uma Constituição democrática, só que sob a liderança do próprio Getúlio, ou seja, uma tentativa de permanência no poder, mesmo passando quase 15 anos. O Vargas, pessoal, demonstrando essa intenção de ceder à pressão dos seus opositores, ele começa a tomar algumas medidas políticas direcionadas para a abertura, né, para a redemocratização, que era anistia política, né, perdão político para os presos políticos, o fim da censura à imprensa e a permissão para os partidos políticos. Pôde novamente o Brasil ter uma estrutura partidária para disputar eleições. No entanto, pessoal, apesar dessas pequenas concessões do Getúlio Vargas, o exército brasileiro ele volta da guerra muito mais próximo dos Estados Unidos, com um sentimento nacionalista e anticomunista, ok? E eles retiram seu apoio a Vargas. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós já estamos no início da Guerra Fria. E percebam que um governo intervencionista, nacionalista, protecionista, com uma economia fechada, pessoal,
No âmbito da Guerra Fria, este modelo agora se aproxima muito mais da União Soviética do que o modelo norte-americano. Porque assim que o New Deal, pessoal, e principalmente a Segunda Guerra, recoloca os Estados Unidos no topo da economia mundial, eles vão abandonar o intervencionismo e vão querer jogar para baixo do tapete, esquecer, fingir que não existiu intervencionismo na economia americana, né? E todos os países que adotavam essas medidas intervencionistas eram taxadas a partir de agora de um país que adota o modelo socialista, que adota o modelo comunista. Tá? E o Vargas caiu, foi rotulado desta forma. Em outubro de 45, pessoal, os militares forçam a deposição do Getúlio Vargas, que aceita a saída do governo. Tá? O Vargas sai, uma nova Constituição entra em vigor no Brasil a partir de 46, novas eleições são disputadas, e o Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Defesa do Vargas, ministro de Guerra do Vargas, ganha essa eleição e se torna presidente em 46, tá? Eurico Gaspar Dutra. Para terminar, pessoal, só trabalhar essa charge aqui que vocês já devem ter visto por aí. Muito interessante. Aquela primeira que eu mostrei, pessoal, mostrava o Vargas de 30 até 37. Aqui é só durante o Estado Novo, de 37 até 45. Então, em 37, o Vargas representado muito próximo do Hitler, né? Com a mão direita levantada, fazendo o aceno fascista, né? Com o bigode característico do Hitler, e o nome dele, né? Führer Getúlio von Vargas. Führer era o título do Hitler, né? Por que 37, Hitler e Vargas sendo assemelhados aqui? Por conta da ditadura do Estado Novo, que tinha características fascistas, tá? Algumas tendências fascistas dentro do Estado Novo. Em 41, pessoal, já mudou. Ó. É a mão direita ainda, mas não é mais o aceno fascista. Vargas não tem mais bigode e ele se chama Cidadão Getúlio Delano Vargas. Delano, pessoal, de Franklin Delano Roosevelt. Uma aproximação entre Vargas e Roosevelt em 41, ano que os americanos entram na guerra e forçam essa parceria, ok? O Getúlio Vargas já saiu da extrema-direita e foi um pouquinho mais para centro-direita, né? Para o modelo norte-americano de governo naquele momento, New Deal. E em 45, quando o Getúlio Vargas está sendo deposto, o Vargas já aparece com a mão esquerda levantada, né, pessoal? Com o bigodão do Stalin, né? Mão esquerda, Stalin, União Soviética, passa a se chamar Camarada Getúlio Vargas Witt. O Witt é uma terminação de nome comum no leste europeu, né, pessoal? E camarada é a palavra pela qual os socialistas se chamavam um ao outro. Tipo irmão, mano, sabe? Era camarada, ô camarada. Essa era como ele se tratava, era um pronome de tratamento entre os socialistas. O Vargas representado como um comunista, pessoal. Por quê? Porque agora, já começando o contexto de Guerra Fria, o modelo econômico do Vargas passa a ser taxado de comunista. Moraes, mas o que o Vargas foi afinal? Moçada, esse não é um problema do Vargas, é um problema de quem tenta rotulá-lo. Ele cabe nos três perfeitamente, moçada. Por isso que ele é tão complexo e tão instigante da gente estudar. Né? O Getúlio Vargas, ele talvez caiba onde você queira colocá-lo. Certo? E ainda tem mais, né, pessoal? A partir de 51 tem mais ainda, ok? Mas o Vargas, a partir de agora, sendo taxado comunista. Ele que perseguiu, que torturou, que matou comunista, passa a ser taxado de comunista no final desses primeiros 15 anos dele no poder, tá bom? Esse é um problema de quem rotula, pessoal, não é do Vargas. Ele pode ser observado desses diferentes prismas, ok? Mas você tem que saber aqui só relacionar o porquê estão relacionando Vargas a essas três figuras, a Hitler, a Roosevelt e a Stalin. Beleza, pessoal? Valeu, moçada, espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer coisa, entrem em contato. Falou? Um abraço, até mais, boa semana.